todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo onde eu vou falar sobre uma série que eu li este ano e foi a melhor série que eu li. Por isso eu espero que vocês gostem desta minha partilha e vamos passar ao vídeo. Sempre eu vou falar um bocadinho sobre o autor, como já aconteceu no quadro de review literário, eu decidi trazer isso para este vídeo. E o autor desta saga é o P.D. Bacalhario, que é um autor italiano. E este autor nasceu no dia 6 de março de 1944, numa pequena cidadezinha. Cresceu rodeado de floresta, com os seus cães, a sua bicicleta e o seu amigo André, que morava simplesmente a 5 km de casa. Ele começou a escrever quando andava no secundário, naqueles momentos em que estava literalmente aborrecido, e o autor que fingia tirar apontamentos, afinal estava a escrever histórias e outras coisas que mais lhe interessavam. Conheceu também um grupo de amigos tão apaixonados por aventura, principalmente por jogos de leitura que inventavam e exploravam dezenas de mundos diferentes. E este autor é um curioso aventureiro, mas totalmente discreto. Quando frequentava o curso de Direito na universidade, o autor ganhou o prémio Pateleto a Vapor com o romance A Rua do Guerreiro. Este prémio que ele ganhou com esse romance foi um dos momentos mais importantes da sua vida. E nesse momento da universidade que ganhou o prémio, o autor começou a publicar romances e após a licenciatura dedicou-se inteiramente a museus e a projetos culturais, onde procurou interessantes histórias nos velhos objetos repletos de pó, ou seja, que estavam à sua volta, tanto nesses museus como nesses espaços culturais que ele trabalhava. E depois disso começou a viajar por diversas localidades, como por exemplo Selene Ligure, a Pisa, Roma e Verona. Adorava visitar diversos lugares novos e descobrir formas de viver. E sempre no final o autor acabava sempre por refugiar nos mesmos sítios. E ele fazia isto para viajar e conhecer coisas novas, para alargar os seus horizontes, os seus conhecimentos. Algo que me fascinou muito e que me fez perceber que também quero percorrer tudo para conseguir ter o maior conhecimento possível. Bem, agora vou-vos falar sobre a saga. E a saga que eu li deste autor tem os 4 volumes, que é a saga Century. Esta saga tem 4 livros e cada um destes livros pertence a uma cidade totalmente diferente de uma para outra, e são 4 cidades do mundo inteiro e não só de um determinado continente, é simplesmente com vários. Gostei mesmo muito desta saga, é que estas cidades são totalmente diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes, que eu gostei muito que o autor tivesse colocado. É mesmo o conhecimento, é mesmo mostrar que há diferentes culturas, mostrar como é que essa cultura é mostrada, e eu gostei muito da forma como ele trouxe esse tipo de conteúdos para os livros. Agora vou-vos falar um bocadinho sobre a sinopse do livro, e para isso eu vou-vos falar sobre a sinopse que está no primeiro livro. E aqui diz que a cada 100 anos a humanidade é posta à prova, e a cada 100 anos 4 jovens são escolhidos para viver uma aventura, e aqui neste primeiro livro a história começará a ser escolhida os 4 jovens, e esses jovens começam a aventura na cidade de Roma. Este é uma pequena sinopse sobre o livro, o primeiro livro da série, que é o Century, o Anel de Fogo. É claro que esta escolha de 4 jovens de 100 a 100 anos acontece no primeiro volume da série, e ao longo dos outros volumes a gente consegue perceber como é que estes 4 jovens conseguem sobreviver a esse desafio. Como eu já vos disse,
este livro, que é o Century, o Anel de Fogo, acontece na cidade de Roma. Podemos ver aqui no segundo livro, o Century, a estrela de pedra, que como podemos ver aqui neste pequeno símbolo que toda a gente conhece, este volume vai acontecer na cidade de Nova York. Depois temos o Century, a cidade do vento, que acontece em Paris, como podemos ver aqui a Torre Eiffel. Depois o quarto volume é a primeira nascente, que vai acontecer em Xangai. Este livro nos apresenta pelo menos os 4 protagonistas que vão desenrolar este desafio e conhecer e fazer, digamos assim, um pacto entre a natureza e o homem. Mas o que eu gostei muito que o autor tivesse colocado nesta série foi que esses 4 protagonistas são de 4 cidades diferentes, de países diferentes. Ou seja, nestes 4 livros acontecem em 4 cidades diferentes. E eles escolherem 4 protagonistas que são dessas 4 cidades. No primeiro volume a gente dá mais atenção a uma das protagonistas, que é a Eletra romana, ou seja, ela nasceu, viveu e é de Roma. Depois no segundo temos o nova-iorquino, eles escolheram que escolheram um jovem dos Estados Unidos para enfrentar esse desafio. No terceiro volume o autor prestou mais atenção a uma rapariga que é da cidade de Paris, e como acontece, o terceiro volume acontece em Paris, podemos prestar mais atenção a essa rapariga de Paris. E o último livro presta mais atenção ao quarto e último protagonista. Nasceu, viveu e sempre teve a sua vida em Xangai, e isso é muito gratificante, poder ver 4 cidades diferentes e poder conhecer 4 protagonistas que cada um vive numa dessas cidades em que acontece o desafio. E é claro que com isto tudo o autor não podia dar 4 cidades sem nos dar a conhecer essas mesmas cidades, e eu gostei muito da forma como é que o autor trouxe características, pontos turísticos e tudo o que é para os turistas e conhecimento assim, culturas, seja de monumentos, de história, trouxe isso tudo para os livros, e eu gostei mesmo muito desse pequeno ponto. Cada livro é conhecer a cidade e nem precisava quase sair aqui do quarto ou do dia a dia, e eu gostei muito porque deu a possibilidade de eu conseguir viajar para um determinado ponto do mundo sem sair do lugar. Como eu já vos disse, esta é a melhor saga que eu li durante este ano 2021, porque foi livros que trouxe muito conhecimento, que trouxe muitos monumentos e uma cultura de cada cidade. Eu nunca pensei que pudesse trazer, mesmo que o foco desta história não fosse nas cidades, mas sim no grande desafio que estes protagonistas tiveram de enfrentar. E eu gostei muito desse ponto. Conseguir conhecer 4 cidades diferentes é uma questão de segundos enquanto lia estes livros. Como eu já vos disse, é um livro que tem 4 volumes e são todos, a versão aqui de Portugal, são todas as versões de capa dura. Foi algo que eu gostei mesmo muito, em particular nestes livros. Vou-vos mostrar, por exemplo, aqui o 4º volume. Como vocês podem ver, tem assim uma capa. Nesta capa temos a possibilidade de tirar e ter uma capa diferente, e como podem ver é de capa dura, e eu gosto mesmo muito desse tipo de pormenores, porque acho que é algo que ficou muito bem enquadrado nestes livros, que é, para além de ter uma história muito gira, também ter uma boa qualidade em questão de capas de enquadramento. Como podem ver, a sua diagramação é muito boa, e acho que isso foi algo que eu gostei mesmo muito nestes livros. E algo que eu também gostei da forma como o autor meteu nesta história foi os mistérios que todos os protagonistas tiveram que tentar descobrir. O que eu nunca pensei foi que no último livro, neste caso o 4º, que é a primeira nascente que eu vos mostrei agora, a história tomasse uma viravolta ou tivesse um motivo para que tudo o que acontecesse durante os 4 livros pudesse ter um motivo assim, então, que eu não esperava que existisse. E acho que isso foi muito bom nesta série, que foi tudo aconteceu, muita coisa aconteceu, e no final, para além de ter o final aberto, teve também um motivo para que tudo o que
onde estivesse a ser falado. Agora vamos falar sobre um bocadinho dos livros. E ao falar dos livros, eu vou falar assim um bocadinho acerca de cada um individualmente. Eu vou começar pelo primeiro volume, que eu já vos mostrei, que é Century, o Anel de Fogo. Este livro, como já vos disse, começa a nossa história e começa em Roma, na Itália. E é neste livro que a gente começa a ter um conhecimento das 4 personagens que vai englobar a nossa história. Podemos ver neste livro como é que esses personagens se conhecem, como é que eles têm, como é que é o relacionamento deles. Acho que isso é muito bom a gente poder ver aqui neste livro, que é como é que eles se conhecem, como é que eles ficaram amigos. E uma coisa que eu gostei mesmo muito de ver neste livro é que mesmo que 4 pessoas de cidades diferentes podem ser amigas, e acho que isso é importante. Por exemplo, eu posso ter um amigo que pode estar no outro lado do mundo, e acho que isso é muito bom, como acontece neste livro. Gostei mesmo muito. Claro que à medida que este volume se desenrola, a história deste primeiro volume desenrola, ver como é que a confiança deste grupo de 4 protagonistas se desenvolve ao longo do tempo. Eu acho que é muito bom a gente perceber como é que essa confiança começa a crescer. Mal se conheceram, criaram uma grande amizade uns com os outros. Este é um volume onde se vai se concentrar mais precisamente numa das protagonistas, e podemos ver como neste volume essa protagonista, que é mais que destacada, consegue desenvolver as suas habilidades, neste caso com um elemento da natureza. E essas habilidades acabam por ajudar não só a eles, mas também como é que conseguem, com essas habilidades, conseguir chegar até ao fim do grande desafio. O segundo volume da série é Century, a Estrela de Pedra. E neste volume, como podem ver pela capa, tem um símbolo da Estátua da Liberdade, porque esta história vai acontecer em Nova York. Este é o segundo volume, vai continuar o grande desafio que nos é apresentado no primeiro volume. Neste segundo volume, podemos ver protagonistas, ou seja, o segundo protagonista, desenvolver as suas habilidades com a natureza. No caso, a terra, podemos ver algo relacionado com isso, como por exemplo aqui os ramos. Por isso, tudo nesta capa, tanto a cor como esses pequenos pormenores, percebemos que a terra vai ser algo que vai ser destacado aqui neste volume. E aqui, neste volume, temos a oportunidade de ver os perigos que este grupo tem que enfrentar. Pode desenvolver assim um bocadinho e ficar assim um bocadinho mais perigoso. Depois passamos para o terceiro volume, que é Century, a Cidade do Vento. Como vê aqui pela capa, vai acontecer em Paris, em França. E aqui vamos ter o terceiro protagonista desenvolver as suas capacidades com o elemento da natureza. Como podemos ver no título do livro, vai ser com o vento, neste caso ar. E como vemos também nos outros 2 volumes, este é o terceiro volume em que vemos que o desafio continua e que os perigos aumentam. Um livro que os perigos aumentam mesmo muito, algo que nunca pensamos que possa ter acontecido. Ou seja, todos estes perigos que nos é apresentado nesta saga têm um motivo, e por isso, para além das personagens desenvolverem as suas habilidades, também vemos os perigos aumentarem e eles apenas quererem desvendar um mistério sem que outras pessoas saibam disso. Depois passamos para o quarto e último volume, que é o Century, a primeira nascente, onde vai acontecer em Xangai, na China, e onde podemos finalmente ver a conclusão deste caso e podemos ver como é que o último protagonista consegue desenvolver as suas habilidades, que neste caso é com a água. E neste último volume podemos perceber como é que, já com os 4 protagonistas com as suas habilidades, podemos ver que os 4 conseguem juntarem-se e criar uma grande ajuda para os 4 protagonistas. E é claro que aqui, neste último volume, tudo vai ser esclarecido, mesmo tendo um final aberto. E uma pequena nota é que este quarto volume foi muito, mas mesmo muito difícil de encontrar. Eu não encontrava este volume em lado nenhum. Para quem quiser esta série, prepare-se que este quarto volume é um bocadinho difícil de encontrar, mas eu
por acaso até tive sorte que encontrá-lo na FNAC. Ao ler estes livros, eu fiquei totalmente louca para ler cada vez mais, porque eu queria comprar logo os outros volumes para ler tudo de uma vez. Ou seja, fui lendo, eu fui percebendo que a história é mesmo cativante e que eu estava louca para saber o desenrolar da história, o que é que acontecia, queria saber o final desta saga. Por exemplo, para quem gosta de estudar e seja história e saber, nem que seja só, gosta dessa disciplina, acho que esta saga é perfeita por traz muitos factos históricos. Foi algo que deixou a série muito completa e como sendo uma série que contém muitos mistérios e tem que ter muitas pistas, é claro que a história e os mistérios e tudo o que engloba a história da humanidade tem que estar incluída e percebemos que isso foi algo que o autor trouxe da sua vida enquanto ele estava nos museus e em projetos culturais. Acho que foi mesmo um pormenor que eu gostei mesmo muito de ver nestes livros. Esta história prendeu-me tanto, mas tanto, que enquanto estava a fazer outra coisa qual eu não conseguia ter a oportunidade de ler, eu estava sempre com a cabeça a pensar nesta série. Ou seja, pensava sempre na curiosidade de saber como é que esta história ia se desenvolver, como é que esta história ia terminar. Eu estava cada vez mais louca para saber o final e mesmo estando neste estado eu não conseguia parar de pensar nesta história quando estava a fazer outra coisa totalmente diferente. E algo que eu fui percebendo ao longo dos livros é que eu estava com medo que estes protagonistas não conseguissem desvendar esse grande desafio. Mas o grande final, como já vos disse, surpreendeu-me muito, porque cada um destes volumes acontece apenas no espaço de um ano e tudo que acontece nestes livros era acontecido durante pelo menos 1 ou 2 semanas, e então ao saber que eles tinham pelo menos uma semana para desvendar isto, eu tinha medo que eles não conseguissem desvendar tudo o que houvesse nessa cidade durante essa semana, e isso deixava-me mesmo muito nervosa. Claro, deixava assim com o meu coração apertado. É assim que um livro cativa mesmo muito. Como já vos disse, estes livros trazem muita história da humanidade e eu gostei desse pormenor do autor. Este ponto sobre a história da humanidade fez com que a gente tivesse ali muita curiosidade em saber o resto, e acho que foi mesmo um bom ponto para prender o leitor. Algo que eu também gostei muito foi as edições destes livros, e algo que eu gostei também mesmo muito, que nesta primeira capa eu tenho aqui atrás vários personagens nos 4 livros, e acho que foi mesmo algo assim que eu gostei muito nestas edições. Algo que eu também gostei muito, por exemplo, vou-vos mostrar aqui, é que em todos os 4 volumes tem sempre umas folhas coloridas com vários arquivos que foram importantes para a história. E algo que eu gostei mesmo muito foi isso, porque à medida que eu fui lendo, podia vir a este arquivo e ter a possibilidade de ver aqueles pormenores, aquelas pistas que eles foram encontrando e poder ter acesso a isso, nem que seja através de uma imagem. E algo que me deixou assim um bocado nervosa foi o facto de ter dificuldade de encontrar o 4º e último volume, e encontrei na FNAC, na parte de Marketplace, e esse tipo de Marketplace foi o facto de ter que comprar o livro a outro vendedor que estava a vender através da plataforma. Neste caso da FNAC é um site ou uma loja que toda a gente conhece, e acho que isso foi algo que me deixou nervosa, porque foi a primeira vez que comprei dessa forma. O facto de que comprar pela primeira vez algo em Marketplace foi algo que me deixou nervosa, porque eu tinha medo de ser enganada e de não conseguir ter o 4º volume, que era algo que eu estava mesmo desejosa de ter. Foi algo mesmo assim um bocadinho desesperante para mim, porque eu queria descobrir o final da história, mas vá lá que tudo correu bem no final das contas. E é claro que, como sendo a primeira vez que eu comprei em Marketplace, foi algo que eu reparei que, sendo a minha primeira compra através do livro, chegou em bons estados, bem e sem qualquer tipo de arranhões ou de estragos, e acho que foi algo que para mim foi importante. A dizer é que esta série
deixou-me assim um bocadinho triste, porque é uma série que basicamente ninguém conhece, ou seja, é muito pouco conhecida. Só para terem uma noção, eu fiz uma pesquisa aqui no YouTube e encontrei só apenas 2 pessoas a falarem destes livros. Uma delas fez 2 vídeos, um vídeo a falar do primeiro volume e outro a falar do segundo, e outra pessoa a falar dos 4 volumes, como eu estou a fazer neste vídeo, a falar sobre os 4 volumes num único vídeo, só para terem noção de quando esta série não é muito conhecida. Uma série de livros que eu gostei muito de conhecer, porque fez refletir de como é que a humanidade foi desenvolvendo ao longo do tempo. Eu acho que isso é muito bom no livro, que é algo que nos faz pensar, refletir, nem que seja apenas ter conhecimento acerca do livro. Foi mesmo muito bom perceber que estes livros trazem assim, um conhecimento mesmo muito grande, nem que seja através da história da humanidade. Eu acho importante que estes livros sejam cada vez mais falados, porque me fez pensar que nós humanos devemos cuidar do nosso planeta Terra, independentemente daquilo que a gente fazemos. Neste caso, podemos ajudar o nosso planeta de várias maneiras, e acho que este livro traz essa mensagem muito boa, não só para nós, mas também para as próximas gerações. Bem, este é o vídeo, que está muito longo, mas eu espero que vocês tenham gostado desta minha partilha. Já sabem, tem aí em baixo o botão de subscrever, tem as notificações para ativarem para receberem todos os vídeos. Já sabem que podem deixar o vosso like. Espero que tenham gostado desta minha partilha. Obrigado por assistirem. Até à próxima.